Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Rosilene Sampaio, eu sou terapeuta e mentora. E estou aqui hoje para a gente continuar falando desse livro maravilhoso, A Ciência de Ficar Rico. Eu tenho aqui a versão, que o professor Marcos Trombetta disponibilizou para gente. E então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desse livro. Eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu dou a introdução deste livro e hoje resolvi fazer um pouquinho mais para a gente entender como é enriquecer com esse livro. Vamos lá. Por todas essas coisas, nós devemos tirar a conclusão que enriquecer é resultado de fazer as coisas de um certo modo. Então, o livro inteiro, gente, ele fala sobre fazer as coisas de um certo modo, de fazer as coisas de uma certa maneira. Ficar rico, portanto, é o resultado de fazer as coisas de uma certa maneira, e como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, todo homem ou mulher que puder fazer as coisas de uma certa maneira pode se tornar rico. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. E, gente, eu já li esse livro algumas vezes e eu entendi como ele fala aqui, as coisas de um certo modo, as coisas de uma certa maneira, é as leis do universo. Se você também entende um pouco do livro O Kybalion, que fala das 7 leis herméticas, você vai entender o que esse livro está falando. Eu recomendo a você entender as leis do universo para você entender o que esse livro, A Ciência de Ficar Rico, também fala, porque está interligado. Porque aqui ele fala muito da lei da causa e efeito, mas existem outras leis que regem o nosso universo. E se a gente fizer tudo conforme essas leis, a gente com certeza enriquece. Entende o que ele fala, gente? A dúvida levantada aqui é a respeito de que essa certa maneira poderia ser tão difícil que somente algumas pessoas poderiam segui-la. Como nós vimos, isto não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Então aqui fala que a habilidade de se adaptar a qualquer coisa já é da nossa natureza. Então, enriquecer com essa certa forma, essa certa maneira, não está restrita a somente um pequeno grupo. Está mais além do que isso, só que as pessoas precisam se adaptar a essas leis, a essa certa maneira, para também ter acesso à riqueza. Tanto as pessoas talentosas quanto aquelas pessoas sem talento algum enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas e pessoas muito bobas ficam ricas também. Fisicamente fortes ficam ricos e fisicamente fracos também ficam ricos. Então não é o seu estado atual que vai te trazer riqueza. Entenda isso, ele coloca dessa maneira. A pessoa pode estar no estado que for, se ela seguir essas leis, se ela seguir essa certa maneira que ao longo do livro ele coloca, todas elas podem enriquecer. Gente, isso é muito interessante, né? Algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial. Então, assim, ele fala, lógico, que tem que ter alguma habilidade, alguma coisa. Também você não é uma pessoa sem noção, por exemplo, uma pessoa com deficiência mental que não sabe o que com o que. Para essas pessoas vai ficar difícil enriquecer, porque precisa ter pelo menos um grau de habilidade, ele fala aqui, né? Natural é essencial, mas já que a habilidade natural é inerente a todo homem ou mulher que tiver inteligência suficiente para ler e compreender essas palavras, pode certamente ficar rico. Então é o que eu falei. Você tendo um mínimo de grau de inteligência, você pode enriquecer. Agora, aquelas pessoas que realmente têm problemas, na área neurológica, têm distúrbios, essas vai ser mais difícil, porque tem que ter um mínimo de grau de inteligência para entender e compreender o que ele está falando aqui nesse livro. Como nós vimos, não é um fator do ambiente. O primeiro vídeo desse livro está aqui no canal que ele fala. Como nós vimos, não é um fator do ambiente.
Ele fala no começo do livro que não depende muito do ambiente, depende de você realmente saber fazer da forma certa. Obviamente, a localização conta para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do Saara e espera montar um negócio bem sucedido. Então, assim, o coração do Saara é o deserto, né? Ninguém vai lá para o meio do deserto e pensa que vai ser bem sucedido, porque lá não tem pessoas, né, gente? Pode ter pessoas que passam por lá, mas não tem um negócio lá que dê certo, entendeu? Não tem público lá. Como que você vai montar um negócio lá para vender alguma coisa, exemplo, e não tem público para isso? Ficar rico envolve a necessidade de negociar com pessoas e é preciso fazer isso onde elas estão, caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar. Isso não depende do ambiente. Caso alguém tenha ficado rico na sua cidade ou se alguém ficou rico no seu estado, você também pode ficar. Então, se na sua região tem alguém que enriqueceu, tem alguém que mudou de vida, então você também pode. Pelo ambiente, tá? Pelo ambiente, ele fala que você também pode. Reitero que não é devido escolher um determinado negócio ou profissão. Então, ele reitera, vamos lá, falo novamente, não é devido a escolher um determinado negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas em qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. Então, ele fala, qualquer pessoa pode. Você pode ver que uma pessoa, vou dar exemplos de irmãos, né? Nasceram lá da mesma mãe, foram criados mais ou menos do mesmo jeito. Um deles enriquece e os outros não. Por quê? Porque esse que enriqueceu com certeza agiu dessa certa forma que ele fala aqui no livro, tá? Que eu já dei o spoiler para vocês, que são as leis do universo. É verdade que você fará melhor em um negócio em que você goste e que seja adequado para você. Então, assim, ele fala que não é a profissão e o que você escolheu que vai determinar se você vai ficar rico. Mas é lógico, se você estiver fazendo algo que você gosta, que é congruente com o seu propósito de vida, isso pode ser melhor ainda, certo? E se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor num negócio que faça uso desses talentos. Então, se você tem talento, gosta daquilo, então isso vai ser melhor ainda. Mas não significa que você não possa enriquecer com outra coisa. Entende? Então, ele fala muito disso. Ele fala que talento é maravilhoso, mas se a pessoa também não tiver muito talento, ela pode desenvolver, ela pode fazer de outra maneira. Entenda, gente, que o enriquecer desse livro, ele fala que é adaptável. A forma é você seguir tudo isso dessa certa maneira que ele falou. Não importa a profissão ou o seu talento ou algo do tipo ou aonde você está, você consegue enriquecer. É lógico que ele fala do ambiente, né? Você vai querer abrir um negócio lá no meio do deserto? Não tem congruência, lá não tem pessoas para você vender as suas coisas ou algo do tipo. Entende, gente? Lá não tem empresas, não tem um polo industrial, lá não tem. Então, você tem também ter um pouquinho de consciência de saber aonde você pode montar o seu negócio e dar certo, entendeu? E para fechar aqui, ele fala o seguinte: você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Você pode não ter nem amigos, nem influência, nem recurso, mas se você começar a fazer as coisas dessa certa maneira, você deverá infalivelmente enriquecer, porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Olha que interessante, gente. Então ele fala, não importa de onde você vem, não importa o que você está fazendo agora, se você conseguir fazer as coisas dessa certa maneira que o livro fala, você infalivelmente vai enriquecer. Infalivelmente. Gente, isso é certeiro. Só que assim, é lógico, eu como terapeuta e mentora, eu sei que para você fazer essas coisas dessas certas maneiras, tem muitas outras coisas por detrás de você, aliás, por detrás do seu subconsciente, que você precisa trabalhar para conseguir enriquecer do jeito que você quer.
tá? Então, se você quer entender um pouco mais, quer entrar em terapia comigo para entender essa certa maneira ou o que tá no seu subconsciente para te levar a fazer dessa certa maneira, entre em contato comigo e a gente agenda uma sessão para você entender os porquês que você ainda não está enriquecendo, tá bom, gente? Gratidão por você estar aqui. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e em breve trago aqui outro capítulo pra gente entender um pouquinho mais como é enriquecer dessa certa maneira, tá bom, gente? Beijos, tchau, tchau.